Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Aqui é a nossa turminha. Voltamos com as aulas do nono ano A e B. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de matéria. Vamos entrar agora, vamos falar posteriormente, né, nas próximas aulas, de átomo e de tabela periódica, que é muito legal. Eu considero muito massa, né? Então, a aula de hoje vai ser uma aula sobre modelos atômicos, né? Show? Como é que surgiu? É bem histórico. Só para relembrar, chamamos de matéria todos os materiais que formam o nosso universo ao redor, né? A matéria possui massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo que é sólido, líquido ou gasoso é uma forma de matéria, né? A matéria é formada por estruturas chamadas de átomos. Mas danado é um átomo. Se eu fosse fazer uma experiência com vocês, eles fizeram isso várias vezes, né? Na história, vou mostrar alguns que correram atrás disso aí. A estrutura básica de uma matéria. Como se eu pegasse as pedras ali e eu começasse a quebrar as pedras, quebrar, pulverizar, dividir, até virar matéria de areia, sílica, né? É como se eu tivesse assim, veja daí. Pega o material a ser trabalhado e observe sua forma inteiriça, uma pedra, por exemplo. Divide o material em passos menores, buscando a menor divisão possível. Quanto mais você diminui, mais vai ficando, né? Quando não for mais possível, lixe o material para gerar o pó dele. Crie sua hipótese para o modelo e tente explicar de que é feita a matéria. Isso aí os caras pensaram muito, né? Sabe que a gente vai fazer isso agora? É só para você entender como é que eles começaram a tentar fazer, tentar diminuir as partículas até chegar num ponto que seria um ponto, a menor partícula possível, né, que eles deram o nome de átomo. Só que ninguém sabia muito bem como esse átomo seria, né? Aí começaram a estudar. Aí ocorreu uma série de modelos, você vai conhecer vários modelos atômicos. Eu não quero que você decore fórmula nem nada, eu só quero que você veja o pensamento dos caras foram evoluindo, né? A gente chama isso aqui de evolução dos modelos atômicos. Aí tem um carinha chamado Demócrito, que sai de cima, ó. Há muito tempo atrás, em torno de 470 a 360 a.C., ele diz que a matéria não pode ser dividida infinitamente, né? A ideia do átomo já, né? Chega um momento que ela vai ser dividida até aquele ponto. Aí veio Leucipo, né? Também do século V a.C., a matéria tem um limite com as características de tudo. E 3, esse limite seria partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, os átomos indivisíveis. Os caras aí, muitos séculos atrás, já pensando como seria a história do átomo. Aquele Demócrito que eu falei, o primeiro, ele diz que toda matéria é constituída por átomos e vazio. O átomo é uma partícula pequeniníssima, invisível e que não pode ser dividida. Os átomos encontram-se em constante movimento. E ele disse também que o universo é constituído por um número infinito de átomos indivisíveis e eternos. A evolução foi desde a bola de bilhar até a nuvem de elétrons. Vamos lá. Aí, Demócrito dizia que o átomo, se pegarmos um objeto segundo o filósofo grego Demócrito, se pegarmos um objeto e o dividirmos em fragmentos cada vez menores, como eu mostrei lá atrás, o resultado dessa divisão seria um fragmento indivisível que ele chamou de átomo. Como a gente já viu, né? O modelo é a maneira como se imagina algo a que não tem acesso direto, né? Teoria costuma propor representações que fornecem aos cientistas uma aproximação da realidade. Os caras começaram a tentar descrever como seria esse átomo, né? Aristóteles achava que toda matéria existente era o resultado da combinação de 4 elementos: terra, água, fogo e água. Legal, né? Aristóteles, ele não acreditava muito na teoria atômica, não. Demócrito, ele se baseou na intuição e na lógica. Tem uma figura
mostrando vários objetos. Antes do modelo atômico de átomo que conhecemos hoje, existiram vários outros modelos. Né? Nos tempos de Isaac Newton, o átomo era considerado uma esfera muito pequena, rígida, né? Dura, indivisível e indestrutível. Esse modelo foi a base para o desenvolvimento da teoria cinética dos gases. Outros modelos foram sendo criados à medida que determinados experimentos revelaram a natureza elétrica do átomo. Foi aí que a coisa começou a mudar. Né? Aí veio o primeiro carinha, né? O carinha que eu falei, ó. Eu não quero que ninguém decore nada, mas eu quero que você entenda mais ou menos como seriam os modelos desses caras, que eles pensavam. O primeiro deles foi Dalton. O modelo de Dalton sugeria um modelo no qual o átomo seria uma partícula rígida e indivisível. Ele acreditava que o átomo seria a partícula elementar, a menor unidade da matéria. Esse modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Né? Ele ficava maciço e acabou. Foi de 1808, uma bola de bilhar. Né? Dalton, ele foi o primeiro modelo baseado em dados de experimentos. Ele foi experimentos minúsculos, indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos seriam maciços diferentes uns dos outros apenas pela massa. Massas iguais, átomos iguais, ele dizia, né? Massas diferentes, átomos diferentes. Nessa época ainda não sabia nada sobre os elétrons. Ele foi descoberto depois por Goldstein e recebeu esse nome do cientista inglês Sir Joseph John Thomson. Modelo de Dalton, bola de bilhar. O modelo foi do século XIX, né? Só para relembrar, modelo de Dalton, matéria formada por partículas, átomos indivisíveis, tem a forma de uma bola de bilhar, átomos de um mesmo elemento possuem características iguais, átomos não são criados nem destruídos. Eles só existem. Reações químicas ocorriam para a reorganização dos átomos. Mesmo jeito, Dalton falando. Aí o modelo proposto. Aí veio o segundo modelo, que é o modelo de Thomson, né, de 1904. Era uma esfera de carga elétrica positiva. Aí já tinham descoberto a existência dos elétrons. Né? Ele deram o nome de modelo de pudim de passas. Olha que coisa linda. Dá para comer, né? O outro tem a bola de bilhar. Agora nós temos um pudim de passas. Então é como se fosse o átomo era uma esfera positiva, estando os elétrons dispersos nessa esfera, por dentro, como fosse as passas dentro do panetone aí, ó, as frutas. O número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Né? É bem interessante. Elétrons, partículas com carga, essas bolinhas aí, ó, seriam os elétrons, e a parte maciça seria o átomo. O modelo de Thomson sugeria um modelo no qual os elétrons com carga negativa estariam distribuídos uniformemente em um grande volume de carga positiva, tornando o átomo eletricamente neutro. Positivo, neutro, negativo. Um neutraliza o outro. O modelo foi chamado, como a gente já sabe, de pudim de passas. Quando Thomson estava pesquisando os raios catódicos, né, verificou que eles poderiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas negativamente. A essas partículas ele chamou de elétrons. Foi aí que primeira vez falamos de elétron, cargas negativas. A atribuição da carga negativa ao elétron foi arbitrária. Ele colocou lá e deu valor. Aí em 1911, veio o modelo do carinha chamado de Rutherford. Né? O modelo atual, ele se baseou nesse modelo dele aqui. Tinha umas falhas, mas no final vocês vão ver o nome de Rutherford de novo. O que o modelo de Rutherford diz? O átomo é uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça. Né? Ele é constituído por um núcleo muito pequeno, com a carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo. E elétron com carga negativa movendo-se em volta do núcleo. O átomo seria um sistema semelhante ao sistema solar. Por isso que o modelo dele é chamado de modelo planetário.
né? Esse modelo dele foi baseado em vários experimentos que ele fez junto com colaboradores, né? Outros cientistas. Experiência esta que consistia no bombardeio de uma lâmina finíssima de ouro com partículas radioativas alfa, que possuem carga positiva. Rutherford e seus amigos verificaram que apenas uma partícula alfa das 10.000 emitidas sofria desvio ou reflexão ao incidir na lâmina de ouro. Concluíram, então, que o raio do átomo era 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Olha que legal. Aí, mais ou menos, o experimento dele, ó, um bloco de chumbo, polônio, liberando raios de partículas alfa, atingindo essa lâmina aqui de ouro, e o retorno de uma delas que desviava, né? Foi aí que ele descobriu, né? No modelo dele, admite que os elétrons gravitando em torno do núcleo. Aqui no meio nós temos um núcleo positivo e os elétrons em volta. Até aí está tudo beleza, está chegando lá no modelo que a gente precisa. O núcleo era constituído de prótons de carga positiva e de nêutrons, né? É um outro tipo de carga. Os elétrons de carga negativa giravam em volta do núcleo, ocupando a grande região conhecida como eletrosfera. Esse modelo é chamado de planetário. Esse modelo foi chamado de planetário devido à sua semelhança com o nosso sistema solar. É como se o Sol fosse o núcleo com prótons e nêutrons, e em volta os planetas circulam como se fossem os elétrons. Mas havia um problema com o modelo de Rutherford. De acordo com a teoria eletromagnética, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, emitem continuamente energia, já que se trata de uma carga em movimento acelerado. Com a perda dessa energia, os elétrons se aproximam gradualmente do núcleo em trajetória espiral, até chocarem com ele, acarretando o colapso da matéria. Aí o problema, de novo, do modelo atômico de Rutherford. Para os físicos, toda carga elétrica em movimento, como os elétrons, perde energia na forma de luz, diminuindo sua energia cinética, e a consequente atração entre prótons e elétrons faria com que houvesse uma colisão entre eles, destruindo o átomo. Algo que não ocorre. Isso não é verdade, né? Portanto, o modelo atômico de Rutherford, mesmo explicado, né, como foi observado no laboratório, tem essa incorreção. Aí vem um carinha que vai juntar, futuramente vai juntar Rutherford para formar o modelo atual, que é Bohr. Modelo proposto por Bohr. Apenas algumas órbitas seriam permitidas aos elétrons. Cada órbita correspondia a um nível de energia bem definido do elétron. E os elétrons podiam saltar de uma órbita para outra, ao absorver ou emitir energia. O dinamarquês Niels Bohr conseguiu solucionar os equívocos cometidos por Rutherford, baseando-se na teoria quântica. Um elétron em um átomo se move em órbita circular em torno do núcleo, sob influência da atração, né, entre os elétrons e o núcleo, obedecendo às leis da mecânica clássica. Atenção! As órbitas circulares são denominadas níveis de energia, e os elétrons que nelas se localizam constituem uma camada eletrônica. São conhecidas 7 níveis de energia para o átomo, né? A camada K, com 2 elétrons, camada L com 8, camada M com 18, camada N com 32, camada O com 32, camada P com 18 e camada Q, a mais externa, com 4. Aí vocês vão, não precisa decorar, porque um dia a gente vai aprender isso aí. Quando um átomo de hidrogênio, no seu estado normal, absorve de um fóton, fóton é uma partícula, né, positiva. A quantidade de energia necessária no seu elétron salta de uma órbita mais interna para outra mais externa, de maior energia. O átomo se encontra no estado excitado. Da mesma forma, quando o elétron retorna à órbita de menor energia, o átomo emite um fóton de energia. E isso vai ficando. Então, não existe a colisão entre eles.
Uma perguntinha bem interessante. Por que os fogos de artifícios, quando são soltados no final de ano, nas festas de São João, são coloridos? Quando ocorre a explosão da pólvora, a energia gerada vai fazer com que os elétrons que estão mais próximos do núcleo, que são aqueles de menor energia, dirijam-se aos níveis de maior energia. Em vez de ele vir para o núcleo, ele vai subindo para outros níveis, né? Se afastando do núcleo. Ao retornarem a seus níveis iniciais, com menos energia, a energia que foi absorvida será liberada, emitindo luz colorida. É assim que acontece os fogos coloridos de artifício. Para a mistura funcionar, são provenientes de diferentes metais adicionados à pólvora, de modo que no momento da explosão, uma cor seja produzida. A tonalidade varia de acordo com o componente que é colocado. Aí tem o sódio e o cálcio, dão a coloração amarelada dos fogos, lítio e estrôncio dá a cor avermelhada, bário e cobre, cor esverdeada, ferro dá a cor dourada, potássio dá a cor azulada ou púrpura. Púrpura é meio assim, roxo para vermelho. Magnésio dá a cor branca ou prateada. Legal, né? Aí, de novo, o modelo atômico de Bohr, né? As camadas de energia. O núcleo tem prótons e nêutrons. A massa relativa é 1 de cada um. Carga elétrica relativa do próton é 1, né? Mais 1 no caso. A do nêutron, como não tem carga, é 0. E por fora do núcleo nós temos a eletrosfera e suas camadas. O elétron é tão pequenininho que é desprezível a massa dele. É 1 sobre 1836. Divida aí 1 por 1836, dá a massa relativa do elétron. Lembrando que o próton tem massa 1, o nêutron também tem massa 1. Mas o elétron divida 1 por 1836. É muito irrisório. A gente nem conta, né? Mas a carga elétrica relativa do elétron é menos 1, enquanto o próton é mais 1. Cada átomo é composto de um núcleo, né, positivamente carregado, rodeado por elétrons negativamente carregados. Os elétrons de todos os átomos são idênticos. Cada um deles possui a mesma quantidade de carga negativa e a mesma massa. Prótons e nêutrons constituem o núcleo. Os prótons são cerca de 1.800 vezes mais massivos do que os elétrons, mas carregam consigo a mesma quantidade de carga positiva que os elétrons possuem de carga negativa. Se o próton tiver menos 2, mais 2, né, de carga elétrica, o elétron tem mais 2. Se o próton tiver mais 10, o elétron tem menos 10. É contrário, né? Os nêutrons possuem a massa ligeiramente maior do que a dos prótons e não possuem carga elétrica. Já falamos aqui. Aí teve um modelinho do modelo atômico de Sommerfeld. Ele descobriu que os níveis energéticos são compostos por subníveis de energia, subnível S, P, D e E, e que os elétrons percorrem órbitas elípticas, em elipse, na eletrosfera, ao invés de circulares. Ele aí melhorou um pouquinho a evolução dos modelos aí, a bola de bilhar, o pudim de passas, o planetário, o modelo de Bohr e o modelo atual mistura Rutherford com Bohr. Aí tem vários modelos até. Aí Luiz de Broglie, dualidade na matéria, toda e qualquer massa pode se comportar como onda. Depois veio Stronger, orbitais, desenvolveu o modelo quântico do átomo, o modelo probabilístico, colocando uma equação matemática no meio aí, equação de onda, para cálculo da probabilidade de encontrar um elétron girando em uma região do espaço denominado orbital atômico. Aí são coisas que vocês vão estudar um dia. Heisenberg, princípio da incerteza, é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Se determinarmos sua posição, não saberemos a medida da sua velocidade e vice-versa. Aí o modelo atual, o modelo de Rutherford-Bohr, o livro tem, quem quiser ler depois. O modelo atômico de Rutherford foi complementado com um novo conceito introduzido pelo físico dinamarquês Niels Bohr. O elétron descreve uma órbita circular ao redor do núcleo sem ganhar ou perder energia. Cada órbita descrita pelo elétron é denominada nível de energia.
ou camada de energia. Em um átomo, há várias órbitas circulares, cada uma delas com um determinado valor. Estrutura atômica atual, o átomo é a menor porção da matéria. O átomo é composto por núcleo e eletrosfera, são as camadas. No núcleo estão as partículas positivas, os prótons, e as partículas neutras, os nêutrons. Na eletrosfera estão as partículas negativas, chamadas de elétrons. Esse é o nosso modelo atual. Aí foi nós chamamos de escala do tempo, né? Dos carinhas. Desde Aristóteles, ele dizia que a teoria dos 4 elementos, da água, ar, fogo e terra, formaram a matéria. Depois Demócrito e Leoclipo. Depois vem Dalton, o primeiro modelo atômico, experimental, bola e bilhar. Depois veio o modelo de Thomson, que foi o modelo do pudim de passas. Depois veio os átomos são maciços, matéria contínua. E Rutherford, modelo atômico nuclear, com núcleo e eletrosfera. E depois o Bohr, que consertou junto aí os dois, agora é o modelo atual, que é o Rutherford-Bohr. Com todos eles aí. Só que os carinhas eram antigos, viu, gente? Esses aí não foi visto hoje, não. Olha o tempo aí, os anos que eles tiveram. 1803, Dalton, 1904, Thomson, Rutherford em 1911, Bohr em 13, em 26 veio Stromb, da nuvem eletrônica. Certo? Aqui é uma atividade, mas depois eu vou conversar com vocês direitinho na aula ao vivo. Ok? O que mais? Deixa eu ver. Vocês vão fazer a atividade do livro, na página 48, a parte de modelos atômicos. Mas antes da página 98, o capítulo começa na página 36, que é a matéria. Vocês façam a atividade da página 36, 37. Aí começa na 38. Na 38 começa modelos atômicos. Tem os mais importantes, Tem experimento que a gente não vai fazer agora. 41, termina, essa aí, pronto. Aí tem de olho no tema. Questão 1, 2 e 3. De olho no tema, da página 41. Vocês façam também, tudo no caderno. No dia que eu pedir as atividades, semana que vem eu vou pedir as que a gente já fez antes do recesso, e vou começar a cobrar as atividades. Então, vão logo fazendo, vai ser bastante legal, ok? Até mais, vou postar para vocês. Um cheiro.